Boa noite, eu sou Evanir Aguiar e você já está no Papo Certo aqui na sua RS Play, canal 524 da sua Claro TV. Hoje nós falaremos sobre o tema a reunião dos 4 saberes na gestão de conflitos. Você sabe, aqui nós falamos tudo sobre economia e empreendedorismo. Você pode nos acompanhar aqui no 524 e também lá no YouTube do Papo Certo e no Instagram e acompanhar todas as novidades lá no Instagram, @papocerto.com.br. Fiquem conosco. Quero apresentar então o nosso convidado de hoje, que é o Marco José Stefani, que é advogado com larga experiência em direito criminal e direito público. Ele é especialista que vem transformando a forma como entendemos a tomada de decisão ao integrar diferentes ciências para resolver conflitos em empresas e condomínios. Seja muito bem-vindo, Marco. Pode se apresentar rapidamente para a nossa audiência? O prazer é todo meu estar aqui, Evanir. É um prazer aos que nos assistem. É uma honra estar nesse programa, tanta divulgação. Sou advogado já, eu diria, há 33 anos, Evanir. Temos uma experiência aí bastante larga no direito. O escritório atua em várias áreas, praticamente todas as áreas do direito. Na verdade, o que a gente pretende trazer aqui é um bate-papo em que a gente traga a experiência desses anos todos. Sim. E dividir com o público, tornando o juridiquês em ferramentas úteis para o uso diário. Excelente, seja muito bem-vindo. Tenho certeza que o Marco trará muita experiência e muitos casos aqui para nós. Então, para abrirmos o nosso programa, Marco, o que é o conceito dos 4 fantásticos ou reunião dos 4 saberes? Bom, a gente sabe que tudo na vida para ter sucesso precisa de harmonia. A harmonia é o equilíbrio, é a combinação, eu diria quase que mística, entre tudo aquilo que se atrai e que tem, digamos assim, o desejo de sobreviver e sobreviver com sucesso no cotidiano. Então nós temos que buscar harmonia nas nossas ações, nos nossos movimentos. E a experiência em atuação, tanto na área penal como na área administrativa, na área, eu diria, de empresas, na relação que o direito nos permite com o público, com as pessoas, ela nos deu a capacidade de identificar 4 profissionais que formam, eu diria, um grupo harmônico de prestadores de serviço extremamente úteis nos desafios do cotidiano. Quem são esses 4 fantásticos? O advogado, o contador, o administrador de empresas e, por último e não menos importante, o psicólogo. Esses 4 saberes, aí a experiência que eu tive na lida com esses 4 profissionais, tanto na esfera de universidades, quanto de empresas, quanto de relações conturbadas de condomínio e mesmo no direito de família. Esses 4 saberes se harmonizam na medida em que eles conseguem dar conta, digamos assim, de toda a necessidade do humano na sua atividade, seja ela profissional ou empresarial, ou mesmo nos seus conflitos cotidianos de relações que o direito abarca, como, por exemplo, direito de família e as mais variadas, né? Na medida em que nós formos desenvolvendo a nossa conversa, eu vou explorar essa experiência prática que causa um resultado absolutamente eficiente no dia a dia das pessoas. Excelente, o Marcos trouxe uma citação nessa introdução que eu achei muito importante. Olhar o lado humano na gestão. Marco, por que integrar, então, direito, contabilidade, psicologia e administração é o diferencial para a gestão eficiente hoje em dia? Bom, eu acho que nós temos que partir da seguinte premissa. Nós estamos vivendo hoje, cada vez mais, por N razões, conversávamos antes do início do programa, seja pela questão tecnológica, pela questão da velocidade, seja pela questão da pós-modernidade, nós estamos numa encruzilhada bastante grande, me parece. O grande fator que está sob ataque hoje em dia é o humano. Nós estamos aparentemente, ou pelo menos tudo leva a crer, que estamos num processo de desumanização. E é preciso, de alguma forma, fazer um resgate daquilo que é a causa de tudo, que é o humano.
né? Nós lidamos numa sociedade estruturada onde, naturalmente, o homem é o centro de toda essa existência para a qual o Estado e as relações jurídicas convergem, devem convergir. Então, consequentemente, nós precisamos encontrar uma maneira de trazermos às nossas relações de cotidiano o retorno da sensibilidade, da capacidade de enxergarmos nos atos concretos, dos atos jurídicos os mais variados, a humanização do indivíduo. E aí o que eu identifiquei? Por exemplo, aí trago exemplos concretos. Eu advoguei cerca de uns 20, 30, 25 anos praticamente para instituições de ensino e vi nas universidades crises de relação, conflitos nas relações e, consequentemente, que atacavam ou atingiam a tomada de decisões administrativas. E quando essas relações humanas elas se tomavam por conflitos emocionais, automaticamente elas redundavam em tomada de decisões inconscientes, querendo um resultado, mas decidindo sem consciência por situações que levavam a resultados opostos do desejo. E eu identifiquei claramente, portanto, a separação entre duas coisas. Uma coisa é nós termos vontade, outra coisa é termos consciência. Uma coisa é nós querermos um objetivo, outra coisa é nós sabermos decidir de forma tal que consigamos atingir aquele objetivo. Excelente. E é aí que eu fui para a psicologia. Então, evidentemente, nós partimos da premissa jurídica, partimos do conhecimento, do contato com contadores, identificávamos os desejos dos administradores nessas gestões de empresas e de grandes grupos, mas o que faltava era o grande fator, era o emocional, a capacidade de eu conseguir alinhar a minha vontade à consciência. Vontade e consciência têm que andar juntas para que eu consiga decidir e colher os frutos do resultado que eu pretendo alcançar. Quando vontade e consciência estão separados, quando eu desejo uma coisa, mas inconscientemente desejo de uma forma afetada emocionalmente, eu acabo atingindo um resultado diferente do que eu quero. E é aí que surgem quebra de empresas, conflitos familiares, destruição de relações e, consequentemente, prejuízos financeiros, jurídicos, administrativos e emocionais. As empresas quebram tanto quanto as pessoas adoecem e falecem. O que eu quero dizer é que isso é evitável dentro de uma medida, evidentemente, que racional e concreta. Nós podemos resolver conflitos na medida em que colocamos saberes co-irmãos a participarem de reuniões em que nos permitam enxergar resultados, decidir com consciência a partir de uma vontade do que quero e de uma consciência de como atingir o que quero. Foi aí que nasceram essas reuniões envolvendo esses 4 profissionais. Excelente. E isto, eu quero dizer e digo ao público, tanto em relações de inventários, relações conflituadas de inventário, quanto em relações de decisão, reunião, deliberação de sócios em empresas familiares, quanto em relações de, por exemplo, grandes empresas, SAs, em assembleias ordinárias, tanto de condomínios, ou seja, os 4 fantásticos são um modus operandi de enfrentamento de necessidade de tomada de decisões em situações conflituadas e de múltiplas escolhas em que tantas vezes nos desafiam a encontrar o caminho certo. Excelente, excelente, Marco. Eu vejo que até olhando pelo lado jurídico, contábil, da administração, estes 3 pilares, eles, de certa forma, eles já estão no dia a dia, mas o que o Marcos traz é que tem um 4º superpoder aqui, que é o da psicologia, que é exatamente essa intenção de trazer a interpretação humana, o lado humano, humanizado da decisão, mas não apenas o lado humano, o lado consciente e coerente. Eu achei excelente essa conexão aí que faz com que eles sejam co-irmãos nessas decisões, Marcos. Excelente a sua eu diria que não é tese, a sua prática, porque hoje você já leva esse seu conhecimento para empresas, correto? Sem dúvida. E aí precisamos identificar como é que esses 4 profissionais interagem. Né? Sim. Nós partimos da seguinte premissa: onde há desarmonia, é a febre.
o grupo, a sociedade, a empresa, a relação social em que eu identifico, em que eu percebo o conflito é o sinal de doença, é a febre. Então eu posso ter conflitos cotidianos e individuais quando eu tenho, por exemplo, tomar uma decisão, estou numa situação de encruzilhada, de necessidade de tomada de decisão e eu tenho múltiplas escolhas. Eu preciso escolher aquela que vai me entregar aquilo que eu pretendo obter. Portanto, nós estamos condenados a decidir o tempo inteiro, nas vidas pessoais, nas vidas sociais e na vida empresarial, e inclusive nas condições, nos órgãos públicos. O que eu identifico? E aí que entram os quatro. Como é que o psicólogo me auxilia nisso? O psicólogo consegue fazer aquilo que nas empresas familiares sozinho o empresário, sozinho o sócio, sozinho o grupo familiar da sua própria empresa não consegue, que é o quê? Identificar que muitas das decisões são decisões fruto de neuroses, eu diria, de incapacidades de lidar com os próprios sentimentos e que acaba se tomando decisões erráticas baseadas em visões que não são visões construídas racionalmente, são decisões tomadas em cima das emoções e que não foram filtradas a permitir que a pessoa que vai decidir tomasse consciência de si, enxergasse as alternativas com clareza para decidir com racionalidade. Então, o que o advogado faz? O advogado sabe que tudo que der errado no direito, na atuação jurídica, do indivíduo ou da sua empresa ou do seu condomínio, ele vai atingir, vai sofrer ou no bolso ou na liberdade, porque o que dá errado no direito atinge o bolso, vai gerar indenização ou perda de liberdade, prisão. O contador, ele vai integrar esse grupo na medida em que ele vai ser o gestor das crises financeiras, dos conflitos financeiros, dos conflitos contábeis. O advogado não supre o contador não supre o advogado. São crises diferentes, são conflitos diferentes, mas são saberes que se unem no momento de tomada de decisão. O terceiro elemento é o administrador. O administrador é o grande farol do mercado. O advogado e o contador não conseguem substituir o administrador, mas podem tomar carona com o administrador na medida que o administrador é o grande farol mercadológico que vai dizer para onde a empresa deve seguir, em que área ela deve atuar, de que forma ela deve, em que mercado ela deve penetrar. O psicólogo, ele vai entrar na medida em que ele vai identificar nas mais diversas reuniões em que se precisa tomar uma decisão, ele vai identificar a maneira com que um sócio, um condômino, um familiar, um empresário não consegue vencer suas próprias emoções a decidir com racionalidade porque está tomado de suas próprias inconsciências. E Marcos, eu quero lhe fazer uma pergunta dentro dos 4 profissionais trazidos aqui. 3, naturalmente, já fazem parte do cotidiano, né, do dia a dia da gestão dos negócios. O contador, o advogado, o administrador. Porém, o psicólogo, eu entendo que ele é o 4º elemento, né, neste pilar aí, que são 4, né? Nós temos hoje já profissionais da área da psicologia capacitados e disponíveis no mercado para que as empresas façam, então, uso desse seu conhecimento? Claro, claro que sim. No meio empresarial, né? Sem dúvida. O psicólogo sabe que, e isso é fácil identificar, peguemos o exemplo mais concreto, as empresas familiares. Sim, né? ali precisa as empresas familiares, conflito, né? Exatamente. O que ocorre de regra nas empresas familiares em que não há direcionamento, em que não há racionalidade, em que a emoção prevalece, porque a emoção vai prevalecer porque os indivíduos, eventualmente, não estarão cônscios de si, equilibrados em si. Aí o psicólogo entra. Então, o que ocorre nas empresas familiares? A empresa acaba com a família e depois a família se autodestrói quando a empresa quebra. Muito do que se vê nas crises de empresas familiares, aí nós temos dezenas de exemplos, todos nós conhecemos empresas grandes, seculares, e que na passagem de uma geração a outra, essas empresas, verdadeiros impérios,
se destroem, se liquefazem e a destruição da empresa termina com a total desagregação familiar. O que causa isso? Ora, nós indivíduos nada mais somos do que seres que temos em nós tudo aquilo que projetamos no espaço ao redor de nós. Então, o que é uma empresa, se não a união de várias pessoas? O que é uma família, se não a união de vários indivíduos? O que é um condomínio, se não a união de várias famílias residentes no mesmo local e assim projetivamente no espectro da sociedade? Tudo, além de nós, é uma projeção de indivíduos somados a outros indivíduos. De modo que, numa reunião, por exemplo, de partilha de bens numa sucessão, de regra conflituosa, porque nós estamos lidando com interesses, com pulsões, com neuroses não tratadas no indivíduo e que no momento de decisão, numa audiência, numa reunião, isso vale para o inventário, vale para o condomínio, vale para a empresa, vale para a assembleia empresarial, nos momentos de decisão em que eu preciso decidir racionalmente, eu preciso detectar, preciso ouvir o técnico o advogado, ouvir o técnico técnico contador, ouvir o técnico administrador para decidir com racionalidade. Se eu não tiver balizas de um técnico das emoções que me permita enxergar o que é o meu desejo, o que é a minha vontade, do que é a consciência do caminho a ser percorrido, ou seja, se eu não tiver o psicólogo que me permita, no momento de deliberação e de crise, separar o emocional do Marco, as indignações do Marco, eu diria as resistências do Marco em relação ao seu sócio, em relação ao seu chefe, em relação ao seu parceiro na partilha de bens. Se eu não conseguir alguém que separe o marco emocional do marco racional, sim, quem vai pagar o preço disso, além de mim, é a empresa. E há um acompanhamento fora do ambiente empresarial desse profissional psicólogo para individualmente, não é? Estou falando aqui numa gestão empresarial familiar. Esse psicólogo ele também trabalha o indivíduo antes ou prepara para aquela reunião, para aquela decisão? Existe o antes, o durante e o depois. Né? Então, como é que as coisas se dão na prática? Né? Esses 4 fantásticos são escalados conforme a necessidade do cliente. Certo. Então, naturalmente, eu vou precisar ter um contador e um advogado. Isso é indispensável. Mas existem situações em que as emoções daquele que vai decidir, do dono da empresa, do sócio da empresa, do presidente da SA, do reitor da universidade, existe um momento em que ele tem que decidir, em que efetivamente o martelo tem que ser batido na mesa. Isso é feito pela mão humana daquele que é o decisor. Há situações, portanto, em que exige uma preparação para a Assembleia. Sim. Uma preparação para o momento de encontro de cabeças que vão disputar, vão deliberar, vão se conflituar, mas que ao fim e ao cabo alguém vai ter que deliberar. Sim. Então existe a preparação prévia, como há a preparação prévia do advogado ao cliente, como há a preparação técnica e prévia do consulente em relação ao seu contador, como a preparação técnica que é feita àquele que tem ou é o proprietário da empresa, mas que não tem a capacidade de administrar e que consulta o administrador. A mesma coisa se faz com o psicólogo. Então, o que nós fazemos? Nós temos uma reunião agendada cujo a densidade será de conflito, nós chamamos esse psicólogo para fazer a avaliação do cliente que vai decidir e efetivamente conseguir capturar, prepará-lo emocionalmente para o enfrentamento do momento de decisão que será conflituado. Excelente. E isso é pontual. Evidentemente que, a depender do tamanho do conflito, a tamanho do desafio, esse processo perdura, continua no consultório e isso evidentemente que a depender da necessidade do cliente, da disposição e do desejo de permanecer nessa busca. Excelente. Marco, e de que forma o olhar do advogado ajuda a prevenir crises antes que aconteçam e que cheguem até o judiciário? Bom, mais uma vez,
a gente tem que partir da premissa de que tudo que der errado em termos jurídicos na vida individual ou na vida da empresa vai refletir em dois lugares, como já disse, ou no bolso, pagando indenização, ou perdendo a liberdade, pagando com pena privativa de liberdade. Então, ou seja, prevenir-se é fundamental para o bolso e para a liberdade. Então, o que ocorre? O advogado é fundamental nisso, mas sozinho ele não lida com a parte contábil, ele não lida com a parte administrativa. E mais do que qualquer coisa, não basta o médico dizer, prescrever o diagnóstico, apontar o diagnóstico e prescrever o tratamento. É preciso que o paciente decida caminhar pelo tratamento. E essa é a decisão que vai exigir que o consulente, que o cliente se vale de um quarto profissional para poder ter o equilíbrio de conseguir perceber que decisões precisam ser tomadas com consciência, não apenas isso ajuda a vontade. evitar a ir até o judiciário, quando as decisões são tomadas. Tudo isso evita ao ir ao judiciário, por quê? Evidentemente que as decisões certas não vão para o judiciário, porque as decisões certas não trazem prejuízo. Eu tenho duas portas para entrar pelo judiciário. Como aquele que decidiu corretamente e que está sendo processado, e esse está numa condição cômoda, porque ele tomou a decisão tecnicamente correta, Sim. ele vai dizer ao juiz apenas mostrando os porquês de sua decisão, os efeitos de sua decisão, que certamente serão efeitos positivos, porque a decisão foi tecnicamente abalizada, ele não vai ter problema. E qual é a outra porta? A outra porta que se entra pelo judiciário é aquela em que tomamos a decisão errada, Sim. causamos o prejuízo. Querendo o certo, decidimos o errado. Querendo uma coisa, inconscientemente deixamos nos levar por uma emocionalidade pessoal e decidimos em cima de neuroses pessoais e, consequentemente, a decisão causou prejuízo. Essa é a pior das condições, porque Como a contabilidade deixa de ser apenas burocrática e passa a ser uma ferramenta na tomada de decisão? Tudo que fazemos envolve o humano. Então, o contador, ele não lida com números, ele lida com o humano. Né? Atrás dos números, atrás dos conflitos contábeis, atrás do cuidado contábil que o contador tem, existe o cliente que é um ser humano com seus sonhos e seus desejos de realização pessoal. Por consequência disso, encarar a prestação de serviço da contabilidade, como do direito, como da administração, como da psicologia, enxergando que o fim de toda essa atividade é o humano, é a pessoa e seus sonhos, não a pessoa pagadora de impostos, não o cidadão com o CNPJ, com o CPF, a empresa, mas eu digo o humano. Uhum. O momento em que esses quatro profissionais conscientizam que tem nas mãos o ser que sonha, com suas empresas, com seus inventários, com suas neuroses, com seus sonhos por realizar, com suas falhas, com seus equívocos. No momento em que os profissionais conscientizam isso e somam saberes, não há como uma prestação de serviço em qualquer uma dessas áreas permaneça sendo a da técnica fria. Não há técnica fria, porque toda a técnica ela está envolta à realização da expectativa individual do humano. Ele é um resultado, né? Que é a razão de ser de tudo isso. Né? A consequência patrimonial é uma consequência de decisões humanas. Né? E mais do que isso, o patrimônio está em favor do humano. A justiça do direito está em favor do humano. A felicidade, a saúde mental está em favor do humano. A administração dos recursos e a capacitação de criação de potencialidade econômica para suprir as nossas necessidades, que é o que faz o administrador, ela tem por base, por origem e por destino o humano. E por que o administrador ele necessita destes três outros profissionais para garantir a longevidade da empresa? Porque não há como o administrador pensar o problema jurídico. Não há como o administrador pensar o problema contábil.
Não há como o administrador pensar o problema do conflito emocional que faz com que o dono da empresa não escute o técnico. O dono da empresa, aquele que fundou a empresa, não necessariamente se dobra carinhosamente à opinião do técnico, nem do administrador, nem do contador, nem do advogado. E por que não o faz? Porque é um ser de emoções, é um ser como nós. E é aí que todos esses indivíduos que estão dispostos em momentos de tomada de decisão precisam desse auxílio do quarto profissional, que é o psicólogo, a dizer: ninguém consegue dar conta do humano sozinho. Eu não consigo tomar decisões juridicamente corretas, contabilmente seguras, administrativamente viáveis e emocionalmente racionais se eu não tiver a assessoria desses 4 indivíduos. Excelente. Eu não tenho como ser sozinho o conhecedor pragmático de todos esses saberes. As empresas quebram, Evanir, não por desejo de que quebrassem, elas quebram por decisões inconscientemente erradas, tanto no direito, quanto na contabilidade, quanto na administração, e em especial por desassessoria psicológica. Excelente. Marcos, em empresas familiares, como a soma, a união destes saberes ajuda a separar o que é família do que é empresa? As empresas familiares, de regra, funcionam assim. De segunda a sexta elas brigam. E no domingo fazem churrasco, fazem as pazes. Né? De regra é o que acontece. De regra também acontece o que já disse. A família quebra empresas. E depois a empresa quebrada quebra a família. Esse é o destino das empresas familiares em que não há um saber alinhado. Regras, consciências, decisões racionais. Mas como eu e meus irmãos, em relação ao pai fundador da família e fundador da empresa, como nós iremos decidir, nós que não somos advogados, ou que temos um irmão advogado, ou temos alguém que é contador, mas o outro não é contador, imagine a melhor das famílias, que tivesse dentro dessa família um contador, um advogado, um administrador e uma psicóloga. Todos esses 4 irmãos chefiados por um pai fundador da empresa. Né? Teríamos chance de nos harmonizar com a psicóloga nessa família? Eu creio que sim. Mas se eu tiro a psicóloga dessa família, as neuroses familiares carregadas desde a infância atingem a vida adulta e vão implicar na empresa. Isso é certo, vai acontecer, porque isso acontece. Eu tenho clientes que foram impérios. Clientes de fundações com mais de 100 anos, que em 10 anos fraquejaram ao migrar de uma geração a outra o comando da empresa. Então, como é que isso se resolve numa empresa familiar? A empresa familiar, ela tem tudo para dar errado, porque ela é a soma de todas as neuroses que precisam de consciência, nem que seja consciência via análise psicológica, a dizer, precisamos separar o que é emocional, o que são as nossas neuroses familiares, daquilo que é o nosso projeto familiar de perpetuação de uma obra coletiva familiar, que é a nossa empresa, e que é o sonho sonhado de um pai, ou de um avô, ou de um bisavô, um sonho sonhado para gerações futuras, que, trabalhando conceito de vontade e de consciência, ou seja, emoção e razão. Atrás dessas duas palavras, vontade e consciência, tem duas. Emoção e razão. As empresas familiares que deram certo são aquelas empresas cuja emoção e razão deram as mãos, mas não se confundiram. Como eu posso, numa empresa familiar, não confundir emoção e razão sem ter conhecimento técnico de um advogado, de um contador, de um administrador e de uma psicóloga que dê conta do recado? Impossível. Excelente! Hoje nós estamos tendo aqui uma aula com o Dr. Marco José Stefani, trazendo aqui para nós todos os pilares ali do seu conceito dos 4 saberes essenciais na gestão empresarial. Quero aproveitar e fazer aqui um agradecimento aos nossos apoiadores, a Fortus Group,
com todas as suas soluções 360 para a gestão empresarial, serviço de contabilidade, recursos humanos, BPO financeiro, auditoria, tax, consultoria financeira, também ao Fortus Hub, o software de gestão financeira e emissão de notas fiscais, e também o Sindiconta, o Sindicato dos Contadores do Rio Grande do Sul. Marco, qual é o maior erro que os líderes cometem ao ignorar a interdisciplinaridade na gestão de conflitos? O maior erro é a inconsciência e o excesso de confiança em si mesmo, que se chama ego. Ego. Você imagina um paciente, isso não, a medicina não vive isso, mas o advogado, o contador, o administrador vivem isso. Imagina um médico que recebe o paciente diz para o médico, olha, aqui está o diagnóstico, aqui está a prescrição, doutor, assine aí, porque eu já sei como é que eu tenho que me tratar. O médico não passa por isso, mas o contador, o administrador e o advogado passam. O maior erro do líder em não ouvir os técnicos é justamente confiar demais em si, não sendo ele técnico, ou sendo técnico, não tendo o saber de todos os demais técnicos em si, porque não haverá o líder com os 4 saberes dentro de si, dificilmente. Excelente. Marco, como a assessoria criminal e pública pode auxiliar empresas na prevenção de riscos de compliance? Absolutamente, porque compliance nós estamos falando de ética, né? E como disse, toda decisão errada, toda decisão injusta, toda decisão ilegal que cause prejuízo, ela vai afetar ou no patrimônio ou na liberdade. Então, a experiência do advogado criminalista está em preservar aquilo que é o mais caro no ser humano, mais caro que a liberdade, mais caro que a vida, que é a liberdade, né? A liberdade é o bem mais caro que temos, é por isso que o soldado vai para a guerra, porque ele arrisca perder a vida em favor da liberdade. Por isso que o preso arrisca perder a vida tentando transpor os muros do presídio. Ele arrisca perder a vida pela tentativa de talvez conseguir a liberdade. Os gregos sabiam que nós não sabemos, que a liberdade vale mais do que a vida. O soldado e o preso provam que sim, que a liberdade vale mais que a vida. Então é aí que o advogado criminalista entra como garantidor de paz e de liberdade no cliente. Muito bem. E na sua visão, o conflito ele deve ser evitado a qualquer preço ou ele pode ser utilizado de uma forma positiva para a empresa? O conflito é o catalisador de abertura da visão para outras ideias e outras opiniões. O conflito não deve ser evitado, mas ele deve ser transformado em catalisador. O conflito tem momento para iniciar e tempo para terminar. Não é possível que as pessoas vivam eternamente em conflito. E por que vivem eternamente em conflito? Porque não lidam com a sua capacidade sensitiva de separar emoção de razão. E é isso que faz com que os conflitos se eternizem e que causa os prejuízos que são evitáveis. Mas um conflito, quando bem conduzido, um conflito, eu diria que uma divergência de opiniões, de ideias, ele é saudável, este conflito, ou ele deve ser evitado a qualquer preço? É o que eu digo, deve ser estimulado. Estimulado, porque o conflito é a divisão de ideias, né? É a divergência, é justamente a dialética. A dialética é conflitiva, mas ela não pode ser eterna dialética, não pode ser eterno conflito. Em algum momento as pessoas terão que fazer as concessões. Tu terás em algum momento que me convencer que 1 mais 1 é igual a 2 e eu terei que me dar por convencido que 1 mais 1 não é igual a 3. Em algum momento a lógica deve sobressair a minha emoção de sustentar que 1 mais 1 é igual a 3 contra a tua opinião de que 1 mais 1 é igual a 2. E é aí que nós conseguimos, enquanto seres humanos, tratados emocionalmente, nem que seja no ponto ali do dia de decisão, a que eu ceda e diga, é verdade, o Evanir tem razão, está provado racionalmente que 1 mais 1 é igual a 2, eu tenho que recolher meu time de campo. Excelente. E de que maneira a contabilidade técnica pode desarmar um conflito financeiro entre os sócios? Imagine um advogado fazendo cálculo, né? Não existe.
eu vou precisar do contador. E dos 4 profissionais, aquele que eu mais lido diariamente nos meus clientes é o contador. Sem o contador, eu não tenho como dizer algo ao meu cliente do escritório de advocacia, algo além de mera opinião. Imagine o desastre que é ao cliente receber de um advogado uma opinião sobre matérias contábeis, ou o reverso. O contador dar opinião jurídica sobre o tema que pertence ao advogado. Então, eu não vivo no escritório de advocacia sem o contador. E o contador não vive no escritório de contabilidade sem o advogado. A função do contador, portanto, é indispensável, porque ela é insubstituível pelo advogado ou por quem quer que seja na ciência que é exclusiva do contador. Excelente. Agora vamos mudar um pouquinho o tema, mas falando ainda sobre os 4 saberes. Em reuniões de condomínios, tema bem polêmico, mas que afeta grande parte da nossa sociedade que vive em condomínios nos dias de hoje. Como aplicar estes 4 saberes para preservar a harmonia e a legalidade? O condomínio, as brigas de condomínio são as brigas que começaram em casa. Condomínio nada mais é do que reunião de várias famílias. Imagine uma família de Caim e Abel. Agora você multiplica várias famílias de Caim e Abel dentro de um mesmo espaço fechado. Isso é um condomínio. Então, ou seja, condomínio é uma reunião de várias famílias que já têm suas neuroses e que somam suas neuroses no encontro coletivo, ou seja, é rixa. Condomínio é rixa. Como é que eu resolvo a rixa condominial? Identificando no grupo, na convenção, na assembleia condominial, as neuroses individuais e lidando com elas estrategicamente para que as pessoas possam se harmonizar, tanto quanto possível, ali, naquele momento, para conseguir tomar decisões. Como que o advogado, o contador e o administrador fazem isso sem um olhar de um psicólogo? Impossível. Por isso que as reuniões condominiais terminam, quando muito, em delegacia ou no cemitério pelos homicídios que acontecem. Por isso que o resgate e a introdução do psicólogo evita conflito, prejuízo, em termos práticos, agressões físicas e morte. Quer coisa mais conflituosa, mais potencialmente bélica. As pessoas vão às assembleias condominiais para brigar, não para decidir, para esvaziar suas neuroses, não para tomar decisões racionais de coletividade. E o que fazem no condomínio, fazem na sua cidade. Por isso, o país que temos é a projeção da soma de vários condomínios, da soma de várias famílias, da soma de indivíduos que individualmente, sozinhos em si, são seres conflituados, irracionais pelas emoções. É preciso, Evanir, trazer para o condomínio a solução que perpassa para a cidade. É preciso enxergar isso, que a cidade é o reflexo de vários condomínios e que condomínios é o reflexo de várias famílias e que famílias são o reflexo das relações interpessoais entre irmãos. Eu preciso tratar na fonte para curar a cidade. E a fonte está no indivíduo com o outro. Excelente. E o que muda na postura de um líder quando ele entende que não precisa decidir sozinho, mas ele tem um apoio baseado nestes pilares? Bom, muda completamente porque esse indivíduo alcança aquilo que busca. Ele alcança a sobrevivência da obra por ele construída, por ele liderada. E isso, mais do que o orgulho pessoal, isso é a construção do mundo. Isso é a construção da cidade. A minha relação com o mundo passa por aquilo que eu deixo no mundo. Nenhum líder, por mais desejoso de sucesso, poderá se cegar num ego que o faça acreditar que ele possa sozinho produzir algo que seja permanente. Não acontecerá. É o contrário, é da humildade do líder que soma saberes, que dá voz a todos e que ao fim e ao cabo decide como líder, com consciência, não só com vontade, com razão, não só com emoção. O ganho dele é justamente o mérito daqueles que constroem o dia de amanhã melhorado e permanente. Marco, quais são os sinais claros de que uma empresa está precisando com urgência da ação destes 4 saberes? Simples, vamos voltar para a medicina.
quando tem febre. E quando é a febre, ou o que é a febre, é o conflito que não termina. O conflito que não termina na empresa familiar, nas reuniões de sócios, o conflito que não termina na audiência de partilha de bens numa sucessão, o conflito que não termina num condomínio que se perpetua na guerra, o conflito que não termina na relação social, ele é o sintoma do conflito permanente, é o sintoma de que as coisas estão mal e vão para o brejo. Quando eu tiver um conflito que cessa e que eu colho dele resultados de pacificação, ainda que temporária, porque conflitos sempre surgirão, porque a sociedade sempre evoluirá e as melancias sempre vão se desacomodar. A cada desacomodação eu terei conflito e esse conflito deverá terminar ali. Quando ele se perpetua, é o sinal de que as coisas não trarão sucesso nem felicidade. Muito bem. E como convencer um empresário tradicional que a psicologia é tão importante quanto um balanço contábil, um parecer jurídico? É fazer com que ele olhe a concretude do resultado. Por mais cético emocionalmente que ele seja, por mais fechado que ele seja em relação a outros saberes, basta confrontá-lo com a materialidade do resultado da empresa dele. Ou seja, a tua empresa está trazendo prejuízo ou lucro? As tuas relações pessoais da tua empresa estão te trazendo conflito ou pacificação? O número de processos judiciais contra a tua empresa aumentam ou diminuem? Esse é o resultado concreto que ele não tem como negar. Se os conflitos aumentam, os processos aumentam, o prejuízo aumenta, ele não tem como negar essa realidade. A realidade o vence materialmente. Ele tem que olhar para isso e enxergar, eu estou no caminho errado. Tal como o sofrimento no humano é sinal de que a decisão anterior não foi boa. Quando sofremos é porque a decisão pretérita, vinculada ao resultado, não foi boa. Então é simples. Muito bem. E de que forma a gestão de conflitos impacta diretamente no lucro líquido de uma empresa? Totalmente, como a felicidade. Dizem que o Butão é o país mais feliz do mundo, em que as pessoas são as mais felizes do mundo. Butão, país mais feliz do mundo, talvez um dos mais pobres. Como é que impacta? Naturalmente, atos racionais e justos produzem coisas boas. Atos irracionais e injustos produzem coisas ruins. A felicidade é resultado de decisões corretas e justas. A infelicidade é resultado de decisões incorretas e injustas. Então é simples, as boas decisões trazem felicidade. Isso é da natureza, nós não conseguimos vencer ela. A natureza é sábia e é mais sábia que nós, com certeza. Marco José Stefani. Quais as principais competências que um gestor desenvolve ao adotar esta metodologia multidisciplinar dos 4 pilares, 4 saberes, 4 poderes? Eu acho que ele dá uma razão absoluta à sua existência. Eu acho que ele consegue atingir aquilo que eu chamo do sonho dos justos, que é conseguir ter a consciência de que a vida é finita, vamos passar por ela, mas que, sendo bons líderes, nós vamos deixar um legado que possa realmente resultar em coisas boas na vida alheia. Eu acho que isso não tem preço, isso é muito maior do que qualquer sucesso patrimonial, de fama, que quer que seja, a consciência de que não se passou pela vida em vão e que a nossa existência foi importante na existência do outro, seja o outro quem quer que seja, até um desconhecido. Muito bem, Marco. Como os 4 saberes auxiliam na sucessão familiar de grandes grupos econômicos? Eu já disse e reitero, eu tenho clientes de empresas com mais de 100 anos e que foram a pique em menos de 10 anos, por culpa justamente da sucessão de pais fundadores a filhos inconscientes, não preparados, não racionais e que se deixam levar por suas próprias emoções a tomar decisões erradas. E não há império que seja eterno, não há dinheiro que não acabe e não há irracionalidade que não pague
o preço da sua irracionalidade. As empresas ruins, os herdeiros ruins, os sucessores incapazes pagam com o patrimônio ou com a liberdade. É muito triste isso, porque uma empresa que quebra, ela não é útil na sociedade, ela não produz vida, nem emprego, nem resultado positivo. É muito triste quando essas coisas acontecem, e acontece por culpa da inconsciência dos sucessores. Muito bem. E qual a importância da comunicação assertiva, vinda da psicologia, na redação de contratos jurídicos? Contrato bom, eu sempre digo, contrato bom é aquele em que você faz uma pergunta e a resposta é encontrada no contrato. As pessoas não usam isso e acreditam que o contrato bom é aquele escrito de forma monolítica, numa linguagem que você precisa um tradutor para conseguir encontrá-la. O contrato bom você não precisa do juiz para interpretar, o contrato ruim sim. Então, quanto mais claro, quanto mais evidente é a escrita e quanto mais honesta, sincera ela é, no sentido de colocar no papel os desejos do Evanir, os desejos do Marco, de forma clara, de forma transparente, de forma honesta, no sentido de realmente o papel espelhar aquilo que conversamos, essa linguagem honesta, transparente e clara, que todo o bom entendedor entende na leitura, produz bons contratos. O psicólogo é fundamental para que eu possa dizer e escrever aquilo que desejo e que decidi fazer. Quando eu não tenho a ligação entre o que quero, o que decidi e aquilo que a mão escreveu no papel, invariavelmente eu vou ter problema e quem vai desempatar é o juiz, e nós sabemos que da cabeça de juízes nós não sabemos o que sai. Excelente, gostei muito dessa utilização do conhecer da psicologia dentro da questão dos contratos. Excelente, gostei muito. Como a tecnologia tem auxiliado ou dificultado a integração destes profissionais? Bom, tecnologia é velocidade, nós ganhamos muita velocidade nisso. A própria capacidade que a tecnologia nos traz de conversarmos com alguém que esteja do outro lado do planeta, né? Então a tecnologia ela funciona e funciona muito bem, desde que usada para fins efetivamente bons no sentido de capacitar o humano. Onde a tecnologia talvez hoje seja o grande desafio é naquilo que a velocidade excessiva desumaniza o processo todo e transforma técnicos em robôs. E não só robôs da inteligência artificial ou da desinteligência real, né? Eu tenho dúvidas se temos inteligência artificial ou desinteligência real. O que eu digo é dos técnicos que se marmorizam, se robotizam e perdem a conexão com o humano, seja consigo mesmo, seja com o seu tomador de serviço, por culpa da ultravelocidade que a tecnologia está nos impondo e que talvez nos destrua como seres humanos. É uma reflexão bem importante aqui, mas eu gosto da tecnologia e eu entendo que a integração destes profissionais, seja em comunicações, seja na troca de e-mails, usando ferramentas também de comunicação diário, acompanhe os diálogos. Eu acredito que mais contribui do que atrapalha na integração. Sem dúvida. Né? E, Marco, em momentos de crise, qual destes saberes, da administração, do direito, da contabilidade ou da psicologia, é mais negligenciado? Eu acho que com certeza a psicologia, porque as pessoas têm medo de se olharem no espelho e de se olharem na alma. Nossa maior dificuldade é a do autoconhecimento. O autoconhecimento é o desafio do humano. O maior medo nosso é de conhecermos a nós mesmos. Temos medo de encontrar aquilo que talvez um dia fomos e que talvez sejamos cada vez menos e talvez nem sejamos mais os mesmos, que é justamente aquilo que seria
a imagem e semelhança de algo divino que nos supera. O ser humano foge da psicologia, não foge do advogado, não foge do contador, não foge do administrador, como foge do psicólogo. E por isso se esquece que os conflitos seriam muito mais facilmente resolvidos na família, no condomínio, na empresa, na deliberação de SA, se olhássemos para dentro de nós o que só a psicóloga verdadeiramente consegue fazer. Excelente. E, doutor Marco, o que o senhor mais ouve dos empresários após implementarem esta visão 360? Eu vou citar um nome de um empresário bem-sucedido em Porto Alegre, chama-se Elson Simonetti, da família Simonetti, que implementou esses 4 saberes, e vou dizer a vocês o que ouvi dele e ouço de outros empresários. Dizem sempre o seguinte: isto não pode dar certo. As pessoas não descobriram ainda que a solução de todos os seus problemas empresariais, jurídicos, contábeis, administrativos passa pela humanização do ser. E eu digo, a sociedade está carente de pessoas que acreditem no humano, que trabalhem pelo humano e que se esforcem pelo humano. Os 4 fantásticos são uma ferramenta de resgate do pragmatismo chamado trabalhar o ser humano, no seu contexto em que vive e, consequentemente, capaz de dotá-lo da capacidade de receber os frutos do seu lado mais natural, mais biológico, mais simples de todos, que é o ser humano, o viver com humanidade. Não acreditam porque estão, grande maioria, mergulhados no corre-corre da sobrevivência. Mas e depois que implementam? Os que eu tive a chance de implementar isso, todos, absolutamente todos, reduzem em absoluto o número de processos judiciais, resolvem o problema das ações trabalhistas por funcionários que não lhes prejudicam mais ou não buscam mais prejudicá-los em ações judiciais trabalhistas, conseguem no diálogo apreender e ensinar, surfam a crise, não quebram os seus empreendimentos e mais, os filhos herdam esses patrimônios e dão continuidade a isso. Até 40, 50 anos atrás, nós conhecemos empresas, sobrenomes de empresas, verdadeiros impérios que duraram sucessão após sucessão, gerações após gerações. Nós perdemos na nossa geração, Evaneiro, nos últimos talvez 40, 50 anos, a sabedoria daqueles que nos antecederam, que eram os avós, fundadores de empresas que efetivamente conseguiram manter aqueles impérios vivos por muitos e muitos anos, infelizmente. Muito bem. E de que forma se consegue, então, estabelecer um vínculo de confiança com parceiros para formar esta rede destes 4 saberes? Basta estar aberto para isso, né? Então, eu conheço vários empresários. Na sua humildade, eles não estão nas capas dos jornais, mas eles estão com as empresas sadias, eles estão com as contas recheadas, eles estão com os funcionários harmonizados a eles em empresas que não são empresas familiares, mas cuja a relação com eles, líderes, eles empresários, eles fundadores, é uma relação familiar. Eles estão produzindo pessoas felizes, estão colhendo as felicidades disso. Eu tenho vários clientes assim, e o que é incrível é que eles lutam contra ainda uma marcha de pessoas incrédulas que, por mais variadas razões, mas eu tenho certeza que muitas delas, por razões emocionais, têm medo de apostar no humano e de trabalhar, de reestruturar a sua maneira de gestão a partir desses 4 saberes.
Excelente. Então, estamos encaminhando já o nosso encerramento do Papo Certo de hoje. Recebemos o Dr. Marco José Stefani. Inclusive, o Dr. Marco me presenteou com um livro, Os Livros Proibidos e Outros Contos, aqui do Dr. Marco José Stefani. Dr. Marco, fale um pouquinho, rapidamente, sobre essa obra. Bom, essa obra, ela é quase que um confessionário, Evanir, né? Eu diria assim, é uma sessão de lavagem de chaminé. 33 anos de caminhada jurídica intensa, no fronte de advocacia direta ali, de militância permanente, nos dão algum testemunho das contradições da sociedade, das caricaturas, né? Também das felicidades e dos êxitos. E o que fiz? Em algum momento eu reuni em contos histórias inacreditáveis, todas reais, do que vivi no escritório de advocacia. Excelente. Esse livro traz esperança aos desesperançosos, elixir de coragem àqueles que eventualmente precisam encontrar forças para combater as forças adversas e esperança de êxito. Eu posso dizer que toda a experiência que consta nesse livro, todas as histórias vividas, eu sou aquele que deu certo se valendo da leitura dos livros proibidos. Excelente, muito obrigado. E a todos aqui, da Lettere e Parole Editora, se alguém quiser procurar. Excelente. Dr. Marco, para encerrar rapidamente, para o jovem empreendedor que está montando a sua primeira equipe gestora, qual o seu conselho? Rapidamente, conselho de ouro. Olhe para o horizonte. Eu fiz isso com todos os meus estagiários e sonhe. Porque sonhar permite a realização do sonho. Nós só sonhamos, Evanir, para realizar o sonho. O sonho se realiza. Esse é o presente divino que ele nos deu. Sonhar para realizar. Então, sonhe, olhe para o horizonte e percorra a busca do sonho. E, doutor Marco, onde encontrar o senhor para realizar, então, palestras e mentorias sobre os 4 Fantásticos? Facebook, internet, Marco José Stefani, Instagram, YouTube ou pelo telefone 998 1789 94. Muito bem, então, doutor Marco, muito obrigado pela participação, muito conhecimento aqui, trazendo os pilares aí dos 4 saberes para nós aqui. Então, muito obrigado pela sua presença. E agradeço especialmente a toda a nossa audiência muito qualificada que nos prestigiou com a sua audiência até aqui e fique conosco aí para os próximos episódios do Papo Certo. Boa noite.